Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar sobre os principais serviços de acabamentos, tá? Nessa série de erros mais frequentes, hoje eu vou falar sobre os acabamentos e depois nos próximos vídeos, tá? Acabamento por acabamento e os seus erros que ocorrem nas execuções, principalmente, ou até mesmo na escolha do material de acabamento, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esses serviços que existem de acabamentos, onde a gente precisa focar, tá? A gente chegou na obra, tá? Tomar cuidado com o quê? Então é isso que a gente vai falar hoje. Por exemplo, os revestimentos, tá? Revestimentos tanto de parede como o revestimento de piso, né? Qual é o tipo de piso? É um piso cerâmico, porcelanato, né? Nós temos aí piso laminado, nós temos piso vinílico. Quer dizer, tem uma série de pisos, às vezes pisos externos com pedras, né? E também a gente tem que buscar isso nos profissionais. Então, além do tipo de material, a gente precisa ter uma mão de obra especialista, ok? Por exemplo, fachadas, né? Quando a gente coloca muitas vezes diversos materiais misturados numa fachada, como pastilhas, pedras naturais, porcelanato, aí de repente põe vidro, estrutura metálica, né? Alumínio, isso tudo faz com que exista uma mistura muito grande devido à criatividade, né, dos arquitetos, e a gente, na hora de executar, muitas vezes a gente precisa de vários profissionais especializados para serem, né, ali utilizado naquela obra para que realmente aquele material, né, seja colocado de forma correta. Muitas vezes o material pode ser de altíssima qualidade, caro, tá? Se você tiver uma mão de obra que não seja competente, estraga tudo. E muitas vezes é interessante, às vezes você tem um material que não é de tanta qualidade, né? Tem até tamanhos diferentes, tal, mas se você tiver uma mão de obra qualificada, esse piso ele pode até ficar bom devido à mão de obra, tá? Que é o ponto fundamental na utilização dessa execução. É importante dizer também que às vezes a gente tem o papel de parede. Papel de parede precisa do especialista, tá? Muitas vezes a gente vê alguns vídeos, né? Faça você mesmo. Só que eu já vi muita gente, né? Faça você mesmo e de repente ficar com aquele papel de parede muito mal colocado, tá? Importante saber que existem também, em nível de acabamentos, mármores, granitos, e muitas vezes são utilizados de formas erradas, né? Em escadas, por exemplo, deixando escorregadio, né? Então, dependendo do local, a gente precisa, né, ao redor de piscina, a gente precisa colocar algum material antiderrapante. Então, muitas vezes, a especificação do material é muito importante, tá? Nós temos, por exemplo, acabamentos como louças e metais. Quais seriam os metais? Hoje existe uma infinidade, né, de metais. Muitas vezes esses metais exigem uma determinada pressão, por exemplo, numa torneira, e de repente você compra uma torneira linda, maravilhosa, que necessita de uma pressão mínima, a tua casa não tem essa pressão, não funciona. Então, sobre as esquadrias, é importante dizer também que nós temos uma infinidade, né? Vai ser utilizado madeira, alumínio, nós temos o ferro e também o PVC, que está sendo cada vez mais usado. São materiais mais nobres que facilitam tanto a limpeza e também a sua manutenção. Nós temos também o gesso, muito utilizado, principalmente, né, no forro, e que também, além de ter a utilidade, né, de você dar o acabamento, ele tem várias funções estéticas, como até mesmo de iluminações indiretas, além de deixar bonita a sua casa. Importante também é as pinturas. Pinturas, existem pinturas especiais, né? Hoje nós temos texturas diversas, né, grafiatos, e isso faz com que também você precise saber qual é o material certo e a mão de obra adequada para fazer aquele serviço, tá? Já vi situações onde pessoas querem copiar, né, uma outra casa que achou bonita e de repente não fica bom, porque não foi realmente executado por uma mão de obra que conheça aquele tipo de material, tá? Na sua casa também, depois de pronto, muitas vezes a gente precisa ter a preocupação, né, com os armários, por exemplo, né, mobiliar essa casa. Agora, é importante dizer que essa mobília que é feita só no final da construção, ela tem que ser planejada, ela deve ser planejada, né? Os móveis planejados, ou seja, antes de você fazer sua parte elétrica, sua parte hidráulica, tá? Por quê? Porque de acordo com esse planejamento dos seus móveis, você vai identificar exatamente os pontos de elétrico, ponto, né, de saída e entrada, por exemplo, de água. Isso faz com que você tenha uma obra muito mais tranquila, planejada e sem problemas de retrabalho. Imagine você coloca seus pontos de água, de luz, depois vem com os móveis, aí de repente tem um micro-ondas aqui, o fogão mudou de lugar e aí tem que ser feito, né, tudo refeito. Isso que gera, né, maiores custos, o tempo, ele dobra o tempo muitas vezes, justamente porque não teve um planejamento.
tá? E outra coisa que se faz no final, que também é muito importante estar já visualizado na hora do projeto, é a parte de paisagismo. Essa parte é também fundamental, cada vez mais a gente vê as construções modernas com muito verde, tá? Isso faz com que também a gente, durante a construção, a gente já deixe, né, por exemplo, ponto de água para poder, né, servir aquela situação, de onde a gente tem alguns elementos vivos, né, que precisam também de ser cuidados. Muitas vezes, né, a utilização correta também, né, dessa planta, se ela pode estar no sol, se tem que estar na sombra, se vai estar dentro de casa. Então tudo isso são detalhes de um acabamento. Para que ele seja perfeito, precisa ter orientações de profissionais que conheçam tanto o material como também uma mão de obra qualificada. Ok? Se você gostou, faça seu joinha e até um próximo vídeo.